Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Estamos aqui na Associação Paulista dos Magistrados, a APAMAGES, continuando, como no programa passado, a nossa conversa com o presidente da entidade, Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, conversando com o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista dos Magistrados. Ele que é juiz titular da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, formou-se em Direito nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, em 1990. Em 2001, obteve o grau de mestre em Direito pela PUC, onde hoje é doutorando. Idealizador, fundador e presidente do IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, entidade voltada ao estudo do direito interno e internacional. É ele, doutor Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da APAMAGES. A lentidão do judiciário interessa a alguém? Eu não digo que interessa a alguém, mas há quem se beneficie dela. Eu acho que ninguém trabalha para que o judiciário seja lento. Ele é lento fundamentalmente porque nós tínhamos um judiciário até antes da abertura democrática, que era uma estrutura, nós não tínhamos esse nível de demanda. Com a abertura democrática e uma nova visão, a era dos direitos, o cidadão aprendeu que ele poderia buscar uma alternativa no judiciário. E aí o judiciário cresceu em demanda e ele não conseguiu, do ponto de vista de estrutura, crescer no mesmo tamanho, nem tem como, porque as pessoas hoje, com o juizado, o Código do Consumidor e essa possibilidade de você rapidamente acessar o judiciário, até grandes teses acadêmicas de acesso à justiça, agora se pergunta, tudo bem, nós tivemos agora como é que a gente sai de lá, não é? Nós fomos ao judiciário, estou com o processo lá há 20 anos, agora não consigo sair, porque aquilo não termina. Então agora a gente está precisando pensar como é que a pessoa deixa o judiciário. E aí vieram as formas alternativas de solução de conflitos, a mediação, a conciliação e a arbitragem, outros meios em que a pessoa não precisa ficar aqui. Então eu não acho que alguém queira de má fé a morosidade, mas que muita gente se beneficia dela, e aí sim grandes empresas, alguns estudos já estão sendo feitos até aqui em São Paulo, a GV, enfim, algumas entidades estão levantando e mostrando que para algumas empresas a lentidão acaba sendo interessante, porque o processo fica parado aí por muito tempo. Agora, com tantas instâncias, o judiciário precisa também se repensar um pouco, porque a ideia de um duplo grau de jurisdição, esse conceito constitucional, é para você ter um julgamento e um recurso. Agora, 30 recursos, 40 recursos, uma infinidade de recursos que não termina nunca, aí você sai daqui. O Tribunal de Justiça, no passado, tinha um conceito, os tribunais de justiça, a justiça estadual, as demandas deveriam terminar no Tribunal de Justiça, mas elas não terminam. Aí eu tenho o STJ, eu tenho o STF, eu tenho outras reclamações, e dentro do próprio tribunal nós criamos tantos recursos internos pelos regimentos que ficou absolutamente impossível pôr fim a uma demanda num tempo razoável. Então o judiciário precisa também repensar, e isso exige sentar com esses atores todos, porque, lógico que para muitos os advogados têm interesse nesse excesso de recursos, mas será que todos têm mesmo? Porque quando não termina, não recebe.
boa parte, porque outros ganham enquanto o processo está lá, né? Porque você vai se adaptando também, né? Se o processo vai ficar 20 anos, é melhor fazer um contrato mensal, né? Do que fazer um contrato por êxito da causa que não vai terminar nunca, e se êxito não vai vir, eu não vou receber. Então, os profissionais vão se adaptando. Mas, sem também mexer no sistema processual e reduzir o número de recursos, vai ficar muito difícil você ter um judiciário melhor. Eu acho impossível. Mas, por exemplo, o próprio executivo pode estar interessado em andar muito lentamente, especialmente quando ele é um dos interessados. Temos o caso dos precatórios, por exemplo. Um desastre, né? A situação dos precatórios é também lastimável, e os governos não conseguem se ajustar, não conseguem se acertar com esses pagamentos. As coisas estão melhorando também no setor de precatórios ao longo do tempo. Eu trabalho lá na Fazenda e ao setor de precatórios, quer dizer, perto do que já foi ruim, já está bem melhor, mas falta muito, né? É preciso quitar. Mas não é só, né? Você tem as execuções fiscais. O Estado é um grande cobrador do Executivo. O Judiciário serve, na verdade, como um grande cobrador do Executivo para pequenas execuções. Isso também está sendo hoje já discutido e precisa se avançar nessa discussão, porque o Judiciário poderia ser chamado talvez só se houvesse necessidade, num caso de penhora. Essa fase toda inicial poderia o próprio Executivo resolver, como em alguns países já se faz, é muito mais avançado. Então, isso já está sendo bastante colocado aqui no Judiciário e nós estamos defendendo isso daí. Tem inclusive projetos no Congresso que desjudicializam o Executivo Fiscal. Isso é fundamental, porque isso atola boa parte dos 100 milhões de processos, 20%, 30%, se não for mais, só de Executivo Fiscal, né? O Estado também um grande usuário, vamos dizer, do serviço judiciário. E isso, lógico, atravanca. Então, a gente precisa... Os conceitos estão sendo alterados também, porque antigamente o Estado, por exemplo, se defendia que o Estado, enquanto parte, não poderia fazer acordo. Mas não pode por quê? Porque o bem é de interesse público, interesse público você não pode. Então, ele tinha que obrigatoriamente ser condenado. Esse conceito está sendo alterado. O Estado pode, sim, também participar de conciliação, de mediação, fazer acordo e botar fim ao processo, dentro de princípios de razoabilidade, de atenção, para que não haja, lógico, também que não usem indevidamente o processo para desviar dinheiro do Estado. O caso dos precatórios é assustador, né? É terrível. Tem muitos, sei lá, 50 mil falecidos sem receber precatório, é uma coisa assustadora. E um dos problemas do precatório é que a diretoria que cuidava dos precatórios no tribunal chegou a zerar, andar bem, mas o problema, nós tivemos até uma entrevista lá com o desembargador que cuidava disso, o problema é que para exatamente no momento da execução, porque não tem funcionários suficientes. Nós chegamos a fazer um pedido ao presidente do tribunal, doutor Nalini, dizendo que lá precisava colocar mais funcionários, porque chegou um momento em que a gente já tinha recursos alocados para pagamento e não conseguia sair a execução. Como resolver isso, essa questão especial? Então, o problema, faltava funcionário, acompanha. Que aí já é do tribunal, né? E o tribunal não tem funcionário. Então, eu acompanhei isso, né? Porque esse assunto chegou, eu ouvi, estava gerando um caos lá no sistema obrigatório, porque a pessoa sabia que o recurso estava lá, o recurso estava disponível e não tinha gente para materializar aquilo e fazer esse recurso ser transferido. Fundamentalmente aquilo que eu falei, problema de gestão de servidores, não havia servidores, e você tem que alocar servidores para essa área e mudar o sistema. O sistema já avançou bastante, com algumas modificações na legislação, que permitiu o pequeno valor, criou uma regra para o idoso, para ele poder receber. Então, algumas soluções foram dadas. Por isso que eu digo, considerando o que já foi, avançou bastante, mas tem muito para avançar. E o resultado só vai ser bom no momento em que estiver zerado, quer dizer, se tiver com precatório dentro da razoabilidade, porque não faz nenhum sentido o sujeito ficar esperando 10 anos, 15 anos numa fila para receber um crédito que já foi reconhecido,
que primeiro ele teve que percorrer todo aquele sistema, né? Ele foi primeira instância, segunda instância, a Fazenda costuma levar o processo ao Supremo na fase de conhecimento, volta, começa a fase de execução, ela leva de novo até o Supremo, então ele percorreu tudo aquilo e ganhou. Quando ele ganha, não consegue receber. E quando recebe, aí já agora até já tem o sistema de comprar o crédito mais barato, né? De leiloar, e ele ainda vai ter que abrir mão de uma parte, né, para receber. Isso é desumano, eu vejo dessa forma. Conselho Nacional de Justiça, CNJ, até que ponto ele realmente ajudou o desenvolvimento do Poder Judiciário no Brasil e até que ponto ele também complica esse desenvolvimento? O CNJ foi motivo de muita discussão na época da criação, com muita resistência da magistratura pelo conceito, fundamentalmente pelo conceito de independência do Poder Judiciário. Trouxe avanços, acho que trouxe muitos avanços. Hoje a própria magistratura faz uso do CNJ, ela recorre ao CNJ. A ideia do CNJ é de ser um órgão de planejamento, né? Mas ele ainda não se definiu entre ser um órgão de planejamento e um órgão censor, né? Então, dependendo da gestão, ele foca naquele órgão censor, ele quer ser a grande corregedoria nacional. Eu acho que é um papel muito pequeno para ele. O CNJ, em outros países ele tem uma dimensão um pouco diferente da nossa, porque a nossa também, até pela própria ideia da federação, do pacto federativo, ele tem uma maior dificuldade de ajuste com os estados. Porque nos estados unitários você tem um órgão que é central de coordenação e de planejamento, é mais fácil. O Brasil é muito grande, é muito diferente. Se você olhar a situação do estado de São Paulo, que é aquela que a gente vive aqui, com esses milhões de processos, essa dificuldade enorme, carência de recursos e uma demanda, uma exigência, um nível muito grande, e olhar para outros estados que não têm esse tamanho, essa dimensão, é difícil você querer estabelecer a mesma meta e o mesmo sistema para os dois, e às vezes eles não entendem isso. Não. Lembro de uma corregedora que dizia, todo mundo acha que o seu estado é particular. É bem verdade que às vezes existe a propensão, mas você ignorar que existe diferença de um estado ao outro, particularidades, costumes, visão, e querer, portanto, dar uma regra uniforme para tudo, de cima para baixo, é acabar encontrando muita dificuldade. Vejo o CNJ como um órgão de planejamento importantíssimo, porque ele poderia ser o grande condutor de estratégias e definições de planejamento, auxiliar o judiciário na sua independência, porque ele também seria mais um órgão de controle de gestor dos próprios recursos. Então, se ele assumisse essa destinação de grande planejador do judiciário do futuro, ele teria, na minha visão, um sucesso maior. Não que não tenha sucesso, porque muitas coisas avançou, até no que diz respeito a certas posturas de censura, avançou também, porque acabou sendo ali um espaço em que as pessoas puderam levar suas reclamações, seus inconformismos, e muitas vezes justificados. Juízes levaram, servidores levaram, cidadãos, advogados, e corrigiram algumas injustiças que eventualmente ocorriam em qualquer estado da federação, em qualquer lugar. Mas acho que o papel dele ainda precisa de discussão, de aperfeiçoamento. Qual que é a dificuldade? A mesma que nós enfrentamos nos estados. Muda a equipe a cada 2 anos. Então você não tem, com esse mandato deles de 2 anos também, podendo ter uma recondução, mas nem todos são reconduzidos, o presidente mudando a cada 2 anos, porque o presidente do Supremo muda a cada 2 anos e muda, portanto, com o corregedor mudando, você tem também mudanças de orientação sistemáticas. Então, volta àquele assunto, nossa grande dificuldade é geral, não há dentro do judiciário um planejamento que possa durar mais que 2 anos. E isso é péssimo do ponto de vista da minha visão. Eu sou entendido de administração, mas pela experiência de vida, é péssimo. Você não consegue fazer um planejamento para além de 2 anos. Normalmente é para 1, quando muito para 2. Por quê? Vai mudar. E aí, cada presidente que vem, seja no tribunal,
seja no CNJ, que é o presidente do Supremo, ele vem com uma concepção de justiça, que lhe é própria, particular, fruto da sua formação, e quer impor, o que é muito natural, aquela sua concepção. E aí muito do que foi feito se perde e vai se perder daqui 2 anos aquilo tudo. Isso ocorre aqui, dentro da associação, que a gente tenta fazer é planejamento. Então o judiciário não tem. E o CNJ se ressente desse mesmo mal, que é não ter um planejamento de 5 anos, de 6 anos, e aí que você pudesse construir no diálogo com todos os atores ali, juízes, servidores, advogados. Você não consegue formar, porque você começou a conversar, está terminando o mandato, e aí já vai mudar, e a filosofia já não é aquela, e aquilo que aquele presidente priorizou já não é mais prioridade para a nova gestão. Então isso dificulta bastante. Mas acho que nós ganhamos. De maneira geral, trouxe avanços, mas tem muito ainda para fazer, e eu acho, para chegar nisso que é importante, ser o grande órgão de planejamento da justiça brasileira, fortalecendo o Pacto Federativo. Os servidores do Judiciário fizeram um trabalho ainda no Dr. Sartori, depois com o Dr. Nalini, e nós aprovamos um novo plano de cargos e carreira no Tribunal de Justiça. E no novo plano de cargos e carreira do Tribunal nós tínhamos 2 coisas importantes. Uma que era ter a escola dos servidores. E uma segunda que era o Instituto de Remoção dos Servidores. Lógico, os servidores moravam em Santo Amaro, trabalhavam em Santana. Moravam na Zona Leste, trabalhavam na Zona Oeste. Então, o Instituto de Remoção era permitir, ter a possibilidade de, tendo vagas, ele se transferir. No final da presidência agora do Dr. Nalini, em razão de reclamações de juízes, ele suspendeu para novo estudo no Instituto de Remoção. É evidente que os servidores vão brigar pelo instituto que está lá. Até porque me parece que em algumas comarcas ou em algumas varas havia um esvaziamento, muita gente querendo sair da vara. E aí não é só a questão de querer se transferir em razão de moradia. Eu acho que o ambiente na vara ou na comarca parece que não era muito... Não ajudava o servidor a se organizar como uma equipe. Como é que funciona isso? Como é que a escola da magistratura ajuda nisso, nessa organização de equipes? Ajuda. Eu acho que, primeiro, a escola de servidores é fundamental, né? Como a escola da magistratura é fundamental, e é fundamental para que a gente consiga desenvolver esses planejamentos. Eu acho que muito mais do que até dar cursos de processo civil, processo penal, civil, penal, constitucional, e durante muito tempo a gente focou nisso, o trabalho dessas escolas. É importante você dar formação jurídica, mas a discussão da formação, de planejamentos de gestão, de técnicas de gestão, de conhecimentos dessa administração e de criar essas mesas de debates, elas seriam fundamentais. Isso ainda é mais incipiente, pelo menos na nossa escola e na Escola Nacional da Magistratura. Se discute, mas ainda eu vejo... Os servidores também. Você discute pouco esse assunto. Conhecer, por exemplo, nós não conhecemos o judiciário, talvez nós que estejamos mais na vida associativa, um pouco mais, mas ainda não o suficiente para nos colocar em grandes discussões da administração da justiça. Mas cursos de administração da justiça e abrir para, olha, como é que está a justiça no Estado hoje? Como é que estão alocados os servidores? Aonde eles estão? Então, até para discutir a remoção, porque, lógico, eu acho importante a remoção, porque um servidor que trabalha perto de casa, mais satisfeito, é fundamental, como para o juiz, como para qualquer pessoa. Você trabalhar mais próximo da tua residência, num caso como São Paulo, você não tem que enfrentar 1 hora e meia para chegar no trabalho e 1h30 para voltar, isso é fonte inesgotável de descontentamento, de estresse e de briga, né? Vai ficar mal-humorado no trabalho, vai ficar mal-humorado em casa, vai adoecer, isso é certo. Agora, como é que você faz isso? Você não pode, do meu ponto de vista, simplesmente também abrir e você tira todo mundo de um lugar aqui, porque alguns lugares, nós sabemos,
são melhores para trabalhar, né, do que outros. Nós temos, isso eu digo até olhando para a magistratura, nós temos fóruns regionais excelentes, disputadíssimos, e outros que ninguém quer ir para lá. Né? Por quê? Ou porque é longe, ou porque é muito ruim, tem um volume muito grande de trabalho. Mas você precisa reestruturar isso daí, porque não é razoável, nem para um juiz, nem para o servidor, um trabalhar numa vara com 20 mil e o outro trabalhar numa com 1.000. Né? Então alguma coisa está errada. Numa empresa isso não aconteceria jamais, porque com certeza a direção da empresa, peraí, olha, está sobrando gente aqui, vai para lá, vou distribuir esse processo daqui para cá, porque ou aqui não está funcionando bem, mas alguma coisa está errada. No judiciário, isso, para detectar são 10 anos, para tomar iniciativa são mais 10, para começar a fazer são mais 10. Então você não vai conseguir fazer. Então, a não ser que todos queiram fazer. E para isso eu tenho que mostrar para as pessoas o que está acontecendo, tenho que chamar o servidor. Não adianta, olha, não vou convencer o Góes sobre remoção se eu não sentar com ele e mostrar para ele, olha, essa é a realidade. Como é que nós vamos resolver? E ter humildade de sentar e dizer, gente, a solução é para todos, é conjunto. É lógico que o servidor e seus líderes associativos vão sempre ter aquela visão do líder. Mas por isso que é bom ele sentar com o outro, porque o outro tem a visão do advogado, o outro vai ter a visão do Ministério Público, a visão do juiz, e ali você vai construindo um consenso que permita tomar alguma medida. Mas a escola é fundamental, mas deve focar na gestão. Se a gente quiser, daqui 10 anos, estar numa situação melhor do que hoje. Doutor Jaime, os últimos 30 segundos para o senhor. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de conversar, colocar à disposição e dizer que a Associação Paulista dos Magistrados, a APAMARS, está à disposição para trabalhar, eu falei muito aqui de diálogo e consenso, e nós estamos aqui para o diálogo, para o consenso e para construir um judiciário melhor aqui no estado de São Paulo. Então, gostaria muito de fazer parte dessa equipe de servidores da federação e de todos aqueles que encontrarem na APAMARS uma oportunidade de somar esforços para melhorar o Poder Judiciário. A APAMARS está à disposição dos servidores para a gente construir esse judiciário que a gente tanto deseja. Chegamos ao fim da nossa conversa no nosso segundo programa com o Dr. Jaime Martins de Oliveira Neto, presidente da Associação Paulista dos Magistrados, APAMAGES. Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou proposta que assegura aos professores e demais profissionais efetivos da educação básica o direito à meia entrada para ingresso em cinemas, teatros, museus, circos, casas de shows e outros estabelecimentos que realizem espetáculos artísticos e ou culturais. Para garantir o direito à meia entrada, o profissional da educação básica deverá apresentar documento de identidade oficial com foto e o contra-cheque que identifique o órgão ou o estabelecimento de ensino empregador e o cargo que ocupa. O texto aprovado é o substitutivo apresentado pela relatora, deputada Conceição Sampaio, do PP do Estado do Amazonas, ao projeto de lei 263/2011 do ex-deputado Marçal Filho e tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Educação, de Cultura, de Educação de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. O governo federal aponta com uma nova reforma previdenciária. A oposição considera difícil votá-la. O presidente Dilma Rousseff confirmou que pretende elaborar a proposta de reforma previdenciária. Para a oposição, o governo não terá força de aprová-la no Congresso. Dilma deu a entender que a base da proposta poderá ser a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, sem, no entanto, mexer em direitos adquiridos. A presidente lembrou que nas últimas décadas a expectativa de vida do brasileiro aumentou em torno de 4,6 anos. Hoje é de pouco mais de 75 anos, enquanto a atual média de idade de aposentadoria no país é de 55 anos. Segundo ela, abre aspas, os países desenvolvidos
buscaram aumentar a idade mínima para acessar a aposentadoria. Tem outro caminho também, a proporção 85-95 móvel, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, e que a forma de cálculo de aposentadoria que resultará na mesma convergência móvel a cada 1 ano até chegar ao somatório de 100. Nos dois casos, uma coisa vai ter que ser considerada segundo a presidente: não se pode afetar direitos adquiridos. Aguardemos então, muita luta pela frente. E nesta época de férias e na próxima semana carnaval é muito comum cair os estoques de sangue do Hospital do Servidor Público Estadual Francisco Morato de Oliveira. E você pode colaborar doando sangue. Basta comparecer ao banco de sangue de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 da tarde, com o documento de identidade original com foto. O acesso é feito pela rua Pedro de Toledo, 1800, aqui na Vila Clementino, na zona sul da capital. O doador deve estar em boas condições de saúde, alimentado, ter entre 16 e 67 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Menores de idade podem também doar entre 16 e 18 anos, desde que acompanhados por um representante legal. Cidadania e Serviço Público há 17 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você liga para nós no 11 31 04 38 36, manda suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org.br, visita o nosso site www.fespesp.org.br, tudo aparecendo aí na tela. E também nos acompanha nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, sempre procurando por Federação Fespesp. O programa de TV, você já sabe, você acompanha todos os domingos online, a partir das 9 da noite no site da TV Aberta, e depois você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e aí assistir ao programa quantas vezes você quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos, bom carnaval, juízo, respeite a sua saúde, respeite você, principalmente, e respeite os outros, claro, e até o próximo programa.